Na aula de hoje aprenderemos a testar os resistores. Usaremos essa placa aqui, que é um laboratório de eletrônica. Tem uma plaquinha de protótipo que vai servir para suportar os componentes. Aqui nós temos um multímetro analógico. Ensinaremos primeiro a testar nesse multímetro, que é o mais difícil. Depois aprenderemos a testar no multímetro digital. O resistor, existem diversas formas de você testar. Primeiro, escolha a escala adequada ao valor da peça. Existem 3 formas de você escolher essa escala, que eu já vou explicar. Segundo, você vai zerar o multímetro, encostar uma ponta de prova na outra e ajustar o botão até o ponteiro parar em cima do zero. E depois você vai medir a peça. O resistor dá 2 tipos de defeitos. Ele abre, quando ele não deixa mais a corrente passar, e ele altera o valor, ele altera para mais. O resistor sempre aumenta o valor. Bom, como eu disse, o primeiro passo, escolher a escala adequada ao valor do resistor. O resistor é, quanto maior o valor, maior a escala que você vai usar. Então nós podemos usar o seguinte princípio. Como eu não tenho experiência ainda em mexer com multímetro, em usar o ohmímetro, eu pego o resistor, primeiro eu tenho que fazer a leitura do valor dele. O primeiro anel dele, a leitura começa por esse anel. O primeiro anel é verde, vale 5. O segundo anel é azul, vale 6. E o terceiro anel é vermelho, 2 zeros, então dá 5.600 ohms. 5.600 ohms, eu deveria usar a escala de X100, que é o certo. Mas, supondo que você não saiba qual escala que vai ser usada, você começa com a escala de X1 e coloca as pontas dos terminais dele. Observe que o ponteiro não se mexe. Então aumentamos para a escala de vezes 10. Observe que o ponteiro mexe muito pouco, muito ruim para ler. Aumentamos para vezes 100. Agora o ponteiro já mexe um pouco mais, já é mais fácil fazer a leitura. Então a escala melhor para esse resistor é a vezes 100. Então eu vou zerar essa escala. E vou medir. Ali no painel, o ponteiro está entre os 50 e os 60. Lembrando que o ohmímetro você faz a leitura na parte de cima do painel. Entre os 50 e os 60 dá 55. Na escala de vezes 100, você tem que acrescentar 2 zeros, 55 ali do painel. Com mais 2 zeros dá 5.500. Como ele é de 5.600, ele está bom. Porque dificilmente você vai conseguir o valor exato do resistor, porque o resistor tem tolerância. Tem que estar próximo ao valor que está indicado no corpo. Então esse é o primeiro método de escolha da escala. Você começa com a escala de vezes 1, vai aumentando, até você chegar numa escala que o ponteiro pare numa região fácil de leitura. Daí você tira as pontas, zera e mede outra vez. Segundo método, pela cor da terceira lista. Se a terceira lista for preta, eu uso a escala de vezes 1. Se a terceira lista for marrom, eu uso vezes 10. Se for vermelha, vezes 100. Se for laranja, vezes 1K. Se for amarelo ou verde, vezes 10K. Como é vermelha essa terceira lista, eu uso a escala de vezes 100. Já está ali. E deu a mesma medida. 55 vezes 100, 5.500. O terceiro método consiste no seguinte. Você pega o valor do resistor, é 5.600, e divide por cada uma das escalas. Por exemplo, se eu dividir 5.600 por 1, que é a escala de vezes 1, dá 5.600. Aqui no painel, começa do 0, vai até 2K, não tem 5.600. Portanto, a escala de X1 não serve para testar esse resistor. Vezes 10. 5.600 dividido por 10 dá 560. Até tem 560 aqui no painel, mas fica muito ruim de ler. Agora, se eu pegar a escala de vezes 100, 5.600 vezes 100, aliás, dividido por 100, dá 56. Tem 56 aqui no painel. Então eu posso usar a escala de vezes 100. Então percebam que esse método é o mais difícil, mas é questão de treinamento. Você pega o valor do resistor, divide por uma escala por vez e vê se o resultado aparece no painel. Se aparecer, você pode usar a escala. Esse resistor de 5.600 ohms, a escala de vezes 100 é melhor, mas se você quiser, você pode testar na escala de vezes 1K, por exemplo. Vezes 1K. Zerar a escala. Já está zerado. E ali o ponteiro para no 5,5. 5,5 vezes 1.000 dá 5.500. Então tem 2 escalas que servem para esse resistor, sendo que a melhor é a escala de vezes 100. Agora vamos pegar outro. Esse aqui. Esse aqui é de valor baixo. Vermelho, 2, preto 0, e o dourado na terceira faixa é vírgula, dá 2,0, 2 ohms.
Começamos com a escala de vezes 1. Sempre começa com a vezes 1. Zeramos. Escala de vezes 1 deve dar para medir esse resistor tranquilamente. E o ponteiro parou ali quase perto do 2. Como ele é de 2 ohms, o resistor tá bom. Aqui temos outro. Marrom é 1, vermelho é 2 e laranja são 3 zeros, 12.000, 12K. Olha, quando o resistor for K, por exemplo, 12K, colocamos direto na escala de X1K. Quando o resistor for K, 12K, por exemplo, colocamos no X1K. Zeramos. E medimos o componente. O ponteiro parou no 11 ali. 11 vezes 1K, 11K. Como ele é de 12K, ele tá bom, tá dentro da tolerância. Outro exemplo. Marrom é 1, preto é 0. E o amarelo na terceira faixa são 4 zeros. Então dá 100K, um resistor de 100K. 100K você pode testar na escala de vezes 1K, se você quiser. Ou então no vezes 10K. Zerar. Vamos medir. Esse aqui parou no 9. 9 vezes 10K, 90K. Ele é de 100K, tá dentro da tolerância, dá um pouquinho menor. Lembrando que o resistor altera para mais, não para menos. E aqui nós temos um outro resistor. Esse daqui é de fio. O resistor de fio tem a vantagem que o valor já vem direto no corpo. 1R0 quer dizer de 1 ohm. O valor dele é bem baixinho, de 1 ohm. Usamos a escala de vezes 1. Percebam que quando o resistor é baixo, a escala é baixa. Quando o resistor é alto, a escala tem que ser alta. Vezes 1. Zeramos. Ah, se o ponteiro não conseguir chegar no 0, a pilha está fraca já. Vamos medir. Percebam, o ponteiro parou quase em cima do 1, indicando 1 ohm. Se o ponteiro indicar uma resistência maior do que o valor do resistor, bem maior, por exemplo, um resistor de 100 ohms, quando ele altera, não vai alterar para 110, ele altera para 200, 500, 1000, ele altera bastante. Quando o resistor, a medida do resistor é bem maior do que o que está indicado no corpo, ele está com defeito, ele está alterado. E se o ponteiro não mexer, ele está queimado ou aberto, como o pessoal conhece. Então é assim que você testa o resistor usando um multímetro analógico. Escolher a escala, zerar e fazer a medida. O valor tem que estar próximo ao que está indicado no corpo. Então, como eu falei, existem 3 métodos de escolha da escala. O método 1 é começando com a escala de vezes 1 e aumentando até você chegar numa escala que dá uma leitura boa. O segundo método é pela cor da terceira lista. Preto vezes 1, marrom vezes 10, vermelho vezes 100, laranja vezes 1K, amarelo ou verde vezes 10K. E o último método é pegar o valor do resistor e dividir por cada uma das escalas para ver em qual das escalas você dividiu e o resultado ficou mais ou menos no meio do painel. E aí vai de cada um pode utilizar o método mais fácil que acha para testar o resistor. Agora com o multímetro digital. Testar resistor com multímetro digital é bem mais fácil do que com multímetro analógico. O multímetro analógico você tem que escolher a escala, tem que fazer a leitura do painel e ainda tem que multiplicar pela escala que está. Multímetro digital não precisa. O multímetro digital é um pouquinho diferente a forma de escolher a escala. Essa escala aqui, o ohmímetro é essa parte, essa escala vai até 200 ohms, essa outra já vai até 2K, 2000, essa aqui até 20K, 200K, 2 milhões, 2 mega, 20 mega e 2000 mega. Percebam que esse multímetro pode medir resistências de até 2000 mega, né? 2 bilhões de ohms. Mas a maioria dos multímetros digitais não alcança tudo isso. Bom, primeiro passo, como escolher a escala? Você pega o resistor, faz a leitura do valor, verde 5, azul 6, vermelho 2 0, 5.600. Você vai escolher a escala mais próxima acima do valor dele. Como ele é de 5.600, a escala mais próxima acima é 20K. Então, para o resistor de 5.600, usamos a escala de 20K. Ligamos o multímetro e aí fazemos a medida, o valor vai aparecer direto
no visor de cristal líquido que ele possui. Observem, 5.660 ohms. Tá bom, tá dentro da tolerância. Como ele é 5.600, deu pouquinho a coisa a mais, o resistor está em bom estado. Aqui nós temos marrom é 1, vermelho 2, laranja 3 zeros, 12.000, 12K. 12K, a escala mais próxima acima é 20K. Então, mas mesma escala do resistor anterior, 11.690. Esse já deu um pouquinho a menos, mas tá bom, tá dentro da tolerância dele. Esse aqui é de 1 ohm, de valor baixo, 1,0. Então colocamos na escala de 200. Percebam que esse multímetro tem um apito na escala de 200. Então na hora que eu for testar um resistor de valor baixo, ele vai apitar e vai indicar o valor ali no visor. 1,5. Agora, ele deveria dar próximo de 1 ohm. Ele deu 1,5 porque esse multímetro, ele não tem um zero perfeito. Percebam que quando eu encosto as pontas, devido à resistência das pontas, dos fios, a resistência mínima que ele vai medir é 0,4 ohms. Então tem que levar em consideração, tem que descontar esse valor da medida. Como ele deu 1,4, descontando 0,4 dá 1, que é o valor correto desse resistor. Aqui nós temos um resistor bem alto. Valor bem alto. Marrom é 1, preto é 0 e verde são 5 zeros. É um resistor de 1 mega. 1 mega eu coloco na escala de 2 mega. É sempre a mais próxima acima. E aí ele deu 1 milhão e alguns quebrados de ohms, que significa que ele está em bom estado. Então percebam que o teste do resistor com multímetro digital é bem mais fácil. É claro que você pode testar com multímetro analógico, só que aí você, como eu falei, você vai ter que fazer a leitura do painel, ter que acrescentar os zeros da escala, e no multímetro digital a leitura já sai direta. Agora vamos aprender a associação de resistores. Às vezes você está consertando o aparelho, tem um resistor queimado e você precisa substituir. Daí você vai lá na gaveta de resistores, você não tem aquele na hora. Então você tem que fazer a ligação de 2 ou 3 para conseguir aquele valor, pelo menos para testar. Depois você providencia o resistor correto que aquele aparelho tem que funcionar. Agora, tem um detalhe muito importante, isso nós vamos aprender depois. Quando o resistor queima no circuito, antes de trocar, tem que descobrir por que ele queimou. Dificilmente um resistor queima de bobeira no circuito, porque além dele, mais alguma coisa está ruim. Mas isso aí vamos explicar depois. Agora vamos aprender a fazer associação de resistores. Nós temos aqui, ó, associação em série. Na associação em série, nós temos os resistores no mesmo fio, um depois do outro. Para você achar o valor total deles dois, basta você somar um com o outro. Então, resistores ligados no mesmo fio, o valor total é a soma dos dois. Por exemplo, aqui eu tenho dois resistores, um de 100 ohms, outro de 220. Como eles estão em série no mesmo fio, eu somo o valor de um com o valor do outro. 100 mais 220 dá 320. Então esses dois resistores podem substituir um de 320. Agora a associação em paralelo de resistores. A associação em paralelo é aquela que você tem os resistores ligados um do lado do outro aos mesmos pontos. Só que aqui tem dois casos diferentes. O primeiro caso é quando os resistores tiverem o mesmo valor. Quando os resistores têm o mesmo valor, você pega um deles e divide pela quantidade. Por exemplo, aqui tem dois resistores, então você tem que dividir o valor de um deles por 2. Como aqui embaixo, ó, eu tenho dois resistores de 10 ohms em paralelo. Eu pego um deles, que é 10, e divido por 2. Como tem 2, 10 dividido por 2 dá um total de 5. Então esses dois resistores podem substituir um de 5. Aqui nós temos um outro caso, que são resistores em paralelo com valores diferentes. Quando os dois resistores tiverem valores diferentes, aqui é um pouquinho mais complicado, porque você tem que multiplicar os dois e dividir pela soma deles. Multiplica o valor dos dois e divide pela soma. Por exemplo, aqui eu tenho um resistor de 6 e um resistor de 3. Multiplico os dois, 6 vezes 3 dá 18, soma os dois, 6 mais 3 dá 9, 18 dividido por 9 dá 2. Em eletrônica, dificilmente você vai ter que fazer uma substituição no circuito de dois resistores, colocando dois resistores em paralelo de valores diferentes. Normalmente você faz adaptação com dois resistores iguais, que é mais fácil calcular. Agora não se assuste que o nosso curso aqui, a nossa videoaula, não é baseado em cálculo. O único cálculo que a gente vai usar são esses daqui, coisas simples. Multiplicação, divisão e soma. Só isso. Agora vamos entender melhor a associação de resistores, como eu falei. Aqui eu tenho um resistor de
Marrom é 1, vermelho é 2, vermelho 2 zeros. 1.200 ohms. 1.200. Eu coloquei na escala de 20K, eu teria que colocar na escala de 2K, mas eu vou colocar na escala de 20K porque eu vou acrescentar outros com ele. Então vamos ver aqui, ó. 1.200 ohms. É o valor de um deles. Se eu pegar um outro resistor de 1.200 ohms e ligar na sequência, eu formei uma associação em série. Esse resistor agora está em série com esse. Então, medindo nas pontas da associação, como eu falei, na associação em série você soma o valor dos dois. 1.200 desse com 1.200 daquele, dá um total de 2.400. Se eu colocar mais um, .200 com 1.200 com 1.200 dá um total 3.600. Então percebam que na associação em série, quanto mais resistores você vai acrescentando, maior vai ficando o valor. Aqui novamente o nosso amiguinho de 1.200 ohms. Medindo ele, 1.200 uns quebradinhos. Se eu colocar um outro de 1.200 em paralelo com ele, dois resistores em paralelo com o mesmo valor, eu pego o valor de um deles, que é 1.200, e divido por 2. 1.200 dividido por 2 dá um total de 600. Se eu acrescentar mais um do mesmo valor, agora eu pego um deles, 1.200, divido por 3, dá 400. Então percebam que à medida que os resistores vão sendo ligados em paralelo, a resistência total vai diminuindo. Agora, se eu pegar valores diferentes e ligar em paralelo, por exemplo, 1.200, e aqui eu tenho um outro de 12.000, 1.200 e 12.000. Aí eu tenho que fazer aquela conta, 1.200 vezes 12.000 dividido por 1.200 mais 12.000. Dá esse resultado, 10.920 ohms. Percebam que na associação em paralelo com valores diferentes é mais difícil fazer o cálculo, vai ter que usar a calculadora mesmo. Então aqui eu tenho dois resistores que vamos supor que eles podem ser utilizados para substituir um que está no aparelho. Então tem duas formas de eu ligar eles dois. Em série, eu ligo um terminal de um com o terminal do outro. E essas duas pontas aqui de baixo eu coloco no aparelho. Então aqui eu tenho os dois resistores associados em série. Eu ponho uma solda aqui e corto os dois. Se eu quiser ligar em paralelo, basta eu emendar o outro terminal de cada um entre si. E aí fica desse jeito. Eu corto aqui, esses dois eu ligo no circuito. Aqui eu tenho dois resistores em paralelo.